Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no incrível mundo do negócio de bambu, um mercado avaliado em 70 bilhões de dólares. O bambu não é apenas uma planta adaptável e sustentável, mas também um recurso importante para a economia mundial, utilizado na construção, na indústria têxtil e em muito mais. O negócio de bambu cresce a um ritmo impressionante, o que evidencia tanto seu significativo impacto econômico quanto seu potencial de desenvolvimento futuro. O bambu é uma planta muito interessante e única, cultivada em todo o mundo. No entanto, o maior cultivo comercial de bambu ocorre no Sudeste Asiático. Nesta região, o bambu é amplamente utilizado para a produção de alimentos, materiais de construção e uma infinidade de outros fins, o que destaca sua importância tanto para a economia local quanto para a mundial. O bambu tem sido um componente importante de muitas civilizações desde que surgiu há mais de 7.000 anos na Ásia, África e América do Sul. É amplamente utilizado como material de construção e tem muitas outras aplicações práticas. O desenvolvimento histórico desta planta mostra o quão versátil e atemporal ela é em muitas culturas. O uso do bambu na construção e nos têxteis demonstra sua adaptabilidade. Dado seu rápido desenvolvimento e seu impacto ambiental insignificante, ele é um recurso valioso. No entanto, frequentemente surgem questões sobre sua sensibilidade à umidade e durabilidade. Para resolver esses problemas, as empresas produtoras de bambu utilizam vários métodos de tratamento para aumentar a resistência à umidade, a resistência mecânica e a durabilidade do material. O tratamento individual visa aumentar a resistência ao inchaço, deformação, apodrecimento e ataque de insetos. Ao regular os parâmetros de tratamento, as empresas podem garantir a criação de materiais de bambu de alta qualidade para a construção. Vamos descobrir mais sobre a produção e os tipos de produtos feitos a partir dele. O cultivo de novos brotos, a partir de rizomas, que necessitam de um solo bem drenado, que retenha a umidade, é o método de cultivo do bambu. A espécie de bambu determina a que distância uns dos outros eles devem estar. Alguns exigem proximidade, outros mais espaço. O bambu cresce melhor sob luz solar direta. No entanto, algumas variedades podem tolerar uma leve sombra. Os caules maduros de bambu são colhidos com cuidado para que não apodreçam na estação seca. Os cortes devem ser limpos e localizados acima dos nós para uma drenagem eficaz. A poda, ou seja, o cultivo de algumas espécies após o corte, é facilitada com o uso de ferramentas como facões e tesouras de poda. O bambu é processado com tecnologia especializada, que permite dividi-lo em tiras ou pranchas após o tratamento e a secagem. O bambu é cortado uniformemente em pranchas da espessura necessária com o auxílio de lâminas circulares deste equipamento. Em seguida, essas pranchas podem ser unidas de várias maneiras para a produção de diferentes produtos, demonstrando a adaptabilidade e o potencial criativo do bambu. A produção em larga escala de tiras de bambu para diversas aplicações requer um procedimento bem planejado, com o uso de equipamentos especializados. Primeiro, os caules de bambu são divididos em tiras com uma máquina de serrar bambu, que os separa cuidadosamente para prepará-los para o processamento posterior. Para garantir a uniformidade na largura e espessura, utiliza-se uma máquina de corte com largura fixa, que alisa todos os defeitos nas tiras. Depois disso, em uma máquina de moldar fios de bambu, essas tiras são refinadas para formas mais finas, adequadas para produtos como palitos de sorvete e outros talheres. A obtenção da constância do produto final exige a observância das dimensões apropriadas, um passo crucial, garantido pela máquina de ajuste de tamanho dos palitos de bambu. A máquina de afiar palitos de bambu é usada para fazer as pontas afiadas, e a máquina de afiar lâminas garante a manutenção do equipamento em perfeitas condições durante todo o procedimento. Esta linha de produção eficiente, composta por várias máquinas, pode produzir quase 400.000 palitos em um turno de 8 horas, demonstrando a escala e a eficácia do processamento moderno de bambu. Os canudos de bambu são uma resposta ecológica ao problema do uso único de resíduos plásticos, bem como um substituto ecologicamente correto para os canudos de plástico. Para criar canudos de bambu, é necessário selecionar caules de bambu com um diâmetro natural de 7 a 13 milímetros e com idade de 2 a 3 anos. Isso garante que os caules sejam a melhor matéria-prima para a criação dos canudos. Frequentemente, utiliza-se o bambu moço, que se destaca pela sua durabilidade e resistência.
Após a colheita, o bambu é cortado em longos postes, lavado e polido para alisar as bordas afiadas. Em seguida, os postes são divididos em partes menores, e em cada uma delas, o núcleo oco é cuidadosamente perfurado para formar o canudo e garantir uma superfície interna lisa. A casca externa desses canudos é lisa, natural, com o característico tom dourado do bambu, e eles ainda possuem o cheiro natural do bambu. A produção em larga escala de talheres de bambu, eficiente e mecanizada, com máquinas controlando cada etapa do processo. Os caules de bambu são primeiro divididos em pequenas partes, cada uma devendo representar uma colher, um garfo ou uma faca. Essas partes são moldadas com precisão e eficiência pelo equipamento nas formas correspondentes dos utensílios, e todas as alterações necessárias são feitas por artesãos ou carpinteiros treinados, que supervisionam a operação para controle de qualidade. Os talheres passam por um lixamento automatizado para garantir uma superfície lisa e se livrar de bordas afiadas ou farpas que possam tornar seu uso menos agradável. Em seguida, os utensílios de bambu passam por um processo de polimento automatizado, que lhes confere um brilho natural, aumentando seu apelo estético e demonstrando a complexidade e a escalabilidade da produção de artigos de bambu. Os espetos de bambu são ferramentas multifuncionais, frequentemente utilizadas para artesanato, servir petiscos e cozinhar. Usando equipamentos especializados, os trabalhadores dividem o bambu em pequenas tiras para iniciar o processo de produção. Para fazer uma ponta flexível, uma extremidade da tira é dobrada e raspada. A extremidade raspada é habilmente dobrada ou amarrada em um nó para criar um cabo confortável e agradável de segurar. Para manter a resistência e evitar farpas durante o uso, os espetos moldados passam por um processo de secagem natural. Em seguida, os espetos são enrolados e embalados em um saco, prontos para serem enviados para lanchonetes, serviços de catering ou estabelecimentos comerciais. Equipamentos automatizados de alta tecnologia são necessários para a produção em larga escala de escovas de dente de bambu, pois simplificam o processo de fabricação. Parte dos cabos pode ser feita à mão de acordo com gostos específicos ou designs especiais, mas a maior parte é produzida por máquinas para garantir uniformidade e eficiência. A forma redonda característica dos cabos é formada pelo corte cuidadoso de pedaços de bambu no tamanho da escova de dentes, com o uso de máquinas CNC. Essas máquinas operam continuamente, sob a supervisão de funcionários que gerenciam várias máquinas ao mesmo tempo. Os cabos das escovas de dente são perfurados com equipamentos de perfuração automatizados, que podem perfurar muitos cabos simultaneamente. Após a perfuração, os cabos seguem para a próxima etapa. Uma máquina especializada perfura neles os orifícios para as cerdas. As cerdas da escova de dentes são mantidas nesses orifícios. Depois que as cerdas são inseridas cuidadosamente nos orifícios, as cabeças das escovas de dentes são cuidadosamente moldadas, polidas e passam por um rigoroso controle de qualidade. As pranchas de bambu são tratadas para remover nutrientes, açúcares e insetos, e depois são condicionadas e aclimatadas até o nível ideal de umidade, para a produção de pisos, paredes e materiais decorativos de bambu. Após a estabilização das pranchas, elas são cortadas no comprimento desejado. A carbonização é um processo utilizado para dar uma cor escura às pranchas, das quais são feitos os pisos de bambu. Em seguida, as pranchas são transformadas em réguas com 3 camadas cruzadas, unidas por prensagem hidráulica, o que cria uma estrutura resistente com os nós característicos do bambu. Os painéis de bambu para paredes e elementos decorativos são fabricados com uma tecnologia semelhante, que inclui corte, tratamento, colagem e outros tipos de processamento, como pintura ou tingimento para dar apelo estético. Esses procedimentos garantem que os materiais de construção de bambu atendam a rigorosos requisitos de uniformidade, durabilidade e beleza, oferecendo soluções atraentes e ecologicamente seguras para projetos de construção. Para facilitar a instalação, todos os 4 lados têm encaixes especiais. E para melhorar a aparência e a durabilidade, a superfície é tratada com cera de parquet. Campeão ecológico do crescimento.
O bambu não é apenas uma das plantas de crescimento mais rápido do planeta, mas também atinge a capacidade de uso total em apenas 3 a 5 anos, ao contrário das árvores, para as quais esse tempo pode variar de 20 a 70 anos. Isso torna as florestas de bambu extremamente eficientes em termos de recuperação e uso, fornecendo um recurso sustentável para a produção de uma infinidade de produtos. Defensor natural e material do futuro. O bambu contém substâncias antibacterianas e antifúngicas naturalmente, sem a necessidade do uso de pesticidas. Isso torna as fibras de bambu ideais para a criação de materiais antialérgicos, incluindo roupas, que também protegem contra a radiação ultravioleta 450 vezes mais eficazmente do que as roupas de algodão. Resistência surpreendente com leveza. Embora o termo madeira de bambu possa ser enganoso, dado que o bambu é na verdade uma grama, sua madeira possui propriedades únicas. A resistência da madeira de bambu é 2,5 vezes superior à da madeira de carvalho, o que a torna ideal para a construção de casas, pontes e até para a fabricação de instrumentos musicais, mantendo-se surpreendentemente leve. A cada segundo, milhares de motores a jato operam no céu, criando um empuxo colossal e permitindo que caças atinjam velocidades superiores a 2.400 km por hora. Mas como são criadas essas maravilhas tecnológicas que suportam temperaturas acima de 1.600 graus Celsius e operam nas condições mais extremas? Isso não é apenas um motor, é uma verdadeira obra de arte da engenharia, onde cada detalhe tem a precisão de um micron. Imagine uma fábrica onde braços robóticos montam turbinas que custam dezenas de milhões de euros. Hoje, vamos desvendar todos os segredos da produção de motores a jato. Um motor a jato é um dos principais tipos de motores de aviação que funciona pelo princípio do movimento a jato. Nele, o ar é aquecido, comprimido e rapidamente expelido através de um bocal, o que cria a força de empuxo. Os caças precisam exatamente desses motores, pois são capazes de fornecer uma potência enorme em altas velocidades. Mas criar tal motor não é simplesmente instalar uma turbina. E pronto! É uma ciência inteira, onde cada componente deve ser o mais preciso e durável possível. Vamos ver o que acontece nas etapas de produção. Por ano, são fabricados mais de 1.000 motores a jato. Os dados exatos, claro, são confidenciais, mas a escala é, de qualquer forma, impressionante. Toda a magia começa com o projeto. Aqui, os engenheiros consideram absolutamente tudo. Desde a velocidade máxima que o caça deve atingir, até a temperatura que as peças do motor podem suportar. Primeiro, são desenvolvidos desenhos e modelos. Sabe como é nos jogos de computador? Aqui é mais ou menos assim. Primeiro, cria-se um modelo virtual que deve passar por uma série de testes no computador. Isso permite economizar tempo e dinheiro, minimizando erros. O projeto de um motor a jato leva de 3 a 10 anos, dependendo da complexidade do modelo, dos requisitos do cliente e do nível tecnológico da empresa. Primeiro, cria-se o conceito. Definem-se as características principais. Então, os engenheiros passam para a modelagem computacional, semelhante ao design 3D em videogames, mas levando em conta milhares de parâmetros de aerodinâmica e termodinâmica. Depois disso, vem a fase de criação de protótipos, seus testes em bancadas terrestres e voos em plataformas de teste. Todo esse processo pode levar até cerca de 15 anos para os mais modernos aviões de combate. Por exemplo, o motor Pratt Whitney F-135 para o F-35 foi desenvolvido por mais de 10 anos, com inúmeras revisões. E os mais novos motores experimentais para caças de 6ª geração provavelmente levarão ainda mais tempo.
Quando o projeto está pronto, é preciso pensar nos materiais. É aqui que começa algo realmente incrível. Os motores a jato para caças são feitos de materiais especiais, capazes de suportar altas temperaturas e pressões. Podem ser ligas especiais de titânio, níquel ou cerâmica, que são centenas de vezes mais fortes que o aço comum. Cada componente do motor é um pequeno milagre da engenharia. As pás da turbina, por exemplo, devem ser não apenas fortes, mas também leves. Sabe de uma coisa? Às vezes, essas pás são projetadas para que seu material mude de estrutura sob a influência de altas temperaturas, aumentando assim a eficiência do trabalho. Materiais especiais para motores a jato, como ligas de titânio e níquel, bem como compósitos cerâmicos, são produzidos em usinas metalúrgicas de alta tecnologia em todo o mundo. As principais jazidas de minério de titânio estão localizadas na Austrália, África do Sul e Canadá. Após a extração, ele é purificado e fundido em fábricas nos Eakrustilaua, Japão, China e Europa. As ligas de titânio são amplamente utilizadas para as pás do compressor e carcaças, pois são leves e resistentes à corrosão. As superligas de níquel são capazes de suportar temperaturas extremas, até 1600 graus Celsius. O níquel é extraído na Indonésia, Canadá e Nova Caledônia. Fábricas especializadas, como a Special Metals Corporation no Zenello, produzem essas superligas para a aviação. Os compósitos cerâmicos são fortes como o metal, mas significativamente mais leves. Eles são obtidos pela sinterização de óxidos ou carbetos de silício. Empresas de alta tecnologia, como a General Electric Aviation e a Rolls-Royce, se dedicam à sua produção. É interessante que nos Iwasaki e no Japão estão trabalhando ativamente em materiais de nova geração, as chamadas matrizes cerâmicas, que suportam temperaturas ainda mais altas e permitem reduzir o peso dos motores. Agora, imagine uma quantidade enorme de componentes que precisam ser montados em uma única peça. Isso não é apenas juntar peças em uma esteira, é como montar um quebra-cabeça, onde até uma peça fora do lugar pode causar sérios problemas. Cada etapa da montagem é rigorosamente verificada. Um enorme galpão com tetos altos, onde a luz das lâmpadas reflete em peças de metal impecavelmente limpas. À primeira vista, parece um hangar gigante, onde tudo é organizado nos mínimos detalhes. Mas olhe mais de perto, e você entenderá que este é o coração da produção, onde nascem os motores a jato para caças. Tudo começa com plataformas nas quais os principais componentes do motor são fixados. Ao lado, técnicos em macacões brancos, com expressões sérias, trabalham em cada detalhe. Eles parecem mais cirurgiões do que trabalhadores comuns. E isso não está longe da verdade. Qualquer erro pode custar milhões de dólares ou até vidas humanas. Braços robóticos pegam cuidadosamente peças maciças e as unem com precisão milimétrica. Sente-se algo magnético nesses movimentos suaves, como se fosse uma dança de máquinas, controlada pela mente dos engenheiros. Ao lado, pessoas verificam manualmente as fixações, lixam as bordas das peças, prestando atenção a cada pequeno detalhe. Sabe, isso não é apenas trabalho, é quase uma arte. A instalação das pás do compressor é especialmente espetacular. Discos enormes giram lentamente, enquanto os técnicos instalam cada pá com a precisão de um joalheiro. Sua superfície brilha como um espelho e reflete tudo ao redor. Uma única pá pode suportar uma temperatura de milhares de graus e gira a uma velocidade tal que se torna invisível a olho nu. Após a montagem, o motor é movido para a área de testes. Novamente, robôs e pessoas,
um trabalho de equipe na fronteira da ciência e da tecnologia. Aqui, o motor é fixado em uma plataforma especial e, então, o momento da verdade. A partida. O som potente faz parecer que o ar ficou mais pesado. Você sente sua vibração com todo o corpo. Se tudo funcionar perfeitamente, os engenheiros apertam as mãos uns dos outros. Os testes são, talvez, o momento mais tenso da produção. O motor é acionado em câmaras especiais, onde são medidas a temperatura, a pressão, o nível de ruído e outros parâmetros. Tudo isso é feito para garantir que o motor funcione de forma estável em quaisquer condições. Se pelo menos uma peça não resistir, o motor é enviado para revisão. Os motores a jato permitem que os caças atinjam velocidades incríveis e subam a altitudes que impressionam a imaginação. Claro, isso é importante para fins militares, mas para a aviação civil, tais tecnologias posteriormente se tornam a base para a criação de aviões de passageiros. Velocidade, eficiência e a capacidade de operar em condições extremas, tudo isso faz do motor a jato o verdadeiro coração de um caça. Além disso, graças aos modernos avanços da engenharia, os motores de hoje podem não apenas operar em condições extremas, mas também ser significativamente mais econômicos. Eles são capazes de fornecer mais empuxo com menor consumo de combustível, o que é uma enorme vantagem para a aviação.